Leiamos juntos nessa noite Filipenses capítulo 3, Filipenses 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Bom, o tema que nós vamos entrar hoje é uma mensagem de alerta que o apóstolo Paulo deu aos filipenses, só que esse é um alerta válido para todas as épocas da história da humanidade e, portanto, muito válido também para a época atual na qual nós nos encontramos. Esse tema é, diga depois de mim, a perversão da religiosidade. Aleluia. Eu tenho trazido para vocês aqui algumas palavras que, quando tocam nesse assunto de religião, tenho explicado aos irmãos algo que a maioria dos crentes, dos ditos evangélicos ou protestantes, não entendem desse jeito, porque entendem errado. Religião não é coisa de Deus. Religião não é criação de Deus. Religião é uma invenção dos homens decaídos, auxiliados nesta invenção pelo pai da mentira, que é o diabo. Para entendermos religião, a primeira vez que não a palavra, mas o seu significado surgiu nas Escrituras Sagradas, foi logo depois que o primeiro casal pecou. Assim que Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. E quando eles viram que estavam nus, e antes eles não ligavam para isso, porque não estavam em pecado, e como não estavam em pecado, não havia malícia, não havia concupiscência. Agora, com o pecado, enxergando a sua nudez, eles se envergonharam um do outro e fizeram cintas de folhas costuradas com folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Essas cintas que eles coseram, que eles fizeram para cobrir a sua nudez, é a primeira representação bíblica de religião. Porque eles não se viram apenas fisicamente desnudos, eles viram que estavam espiritualmente desnudos e, portanto, moralmente desnudos. A nudez era mais do que meramente física e visível aos olhos. A nudez era principalmente espiritual. Quando foram criados, Adão e Eva experimentaram. Adão e Eva foram os únicos seres humanos da raça humana que experimentaram o revestimento da imagem e semelhança de Deus. Por isso eles foram criados espiritualmente revestidos. E quando pecaram, eles perderam essa veste espiritual, eles perderam a imagem e semelhança de Deus. Então eles trataram de tomar uma providência para eles mesmos voltarem a se encobrir. E aí coseram folhas de figueira. Isso está em Gênesis capítulo 3. As folhas de figueira, as vestes de folhas de figueira representam a religião ou as religiões
ou a religiosidade, que é uma espécie de capa ou de veste criada pelo próprio homem, inventada pelo próprio homem. Inventada pelo próprio homem, ou seja, as vestes que eles fizeram representam a provisão inútil do homem para encobrir a sua real situação de pecado e nudez espiritual. Religião não cobre nada, religião é apenas uma coisa externa, religião não salva ninguém. O que as pessoas conseguem na religião é cauterizar a sua consciência, porque pensando que estão em uma religião dita importante, eles se sentem então tranquilos em relação aos seus pecados e cauterizam sua consciência, mas os pecados estão aí por debaixo dessa capa religiosa e também a condenação. Não há salvação em religião. Por isso que no mesmo capítulo 3 de Gênesis, Deus tomou um dos animais que ele havia criado, e Gênesis 3 não fala qual animal foi esse, só fala que Deus matou esse animal, esfolou, tirou a pele, e da pele desse animal Deus fez vestes de peles e vestiu Adão e Eva. Vestiu Adão e Eva com essas peles. Porque as folhas de figueira que eles fizeram, Deus não aceitou. Deus não aceita religião, Deus não aceita religiosidade. Isso é coisa de Satanás. As vestes de pele de animal que Deus fez representam a salvação em Jesus Cristo. Aquele animal representava Jesus que seria sacrificado para que nós, salvos em Cristo Jesus, sejamos revestidos de Cristo. Não revestidos de religião, revestidos de Cristo. A primeira veste era a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva foram criados com essa veste espiritual, a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado eles perderam. E depois que eles perderam, através deles veio toda uma humanidade despida espiritualmente. Porque todo mundo a partir de Adão e Eva são concebidos, gerados e nascidos em pecado. Por isso Jesus disse que quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, porque o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. No ato da conversão, Deus reveste o pecador com uma veste nova. Essa veste nova agora é o que nós lemos em Romanos 8, 29 e 30. A imagem do Filho de Deus. Por isso nos tornamos, pela obra da salvação, filhos de Deus, revestidos dessa veste nova, que é a imagem de Jesus, a imagem do Filho de Deus. E isso não é religião, isso é vida nova, isso é vida espiritual, isso é espiritualidade, não é religiosidade. Grande diferença entre espiritualidade e religiosidade. E eu gosto de falar isso bem categoricamente, ensinar isso para vocês, porque tem até pessoas importantes aí no mundo, pessoas até de boa intenção, até bons pregadores, que aprenderam erroneamente, ainda não perceberam o erro de chamar o cristianismo de religião. O cristianismo não é religião. O cristianismo é
vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não disse assim: olha, eu sei que vocês têm muitas religiões, eu vim trazer mais uma. Eu vim trazer mais uma opção de religião para vocês na terra. Não. Jesus disse, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E durante o seu ministério, as palavras mais contundentes, mais duras de Jesus foi para religiosos. Foi confrontando religiosos. Com quem não era religioso, Jesus era carinhoso, Jesus era misericordioso, Jesus falava com compaixão, tratava com compaixão. Mas os religiosos, ele chamou assim, diante dele e disse: vocês são cobras venenosas, vocês são raça de víboras, vocês são sepulcros caiados, vocês são hipócritas. E foi para um religioso, um super religioso, um grande líder religioso, considerado pelos judeus um homem de Deus, o sacerdote Nicodemos, que Jesus disse: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E em João capítulo 8, Jesus disse para esses religiosos que Deus não é o pai deles. O pai deles é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Jesus disse isso em João capítulo 8 para religiosos. Religião é do diabo, não é de Deus. Quem é de Deus não é religioso. Quem é de Deus é homem espiritual. Paulo diz que tem só 3 tipos de homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é de Deus é homem espiritual. E homem espiritual não é religioso, não tem religiosidade, ele não tem uma capa, ele tem uma vida. Jesus vivendo neles. A religiosidade é uma perversão. Perversão, está vendo ali a palavra perversão? Ela é o oposto de conversão. Religião não é conversão. Religião não converte ninguém. Religião perverte. Ela não converte. Seja qual for a religião, ela perverte. Religião é pervertedora. Por isso nosso tema, repita mais uma vez, a perversão da religiosidade. Aprenda isso para você ensinar isso para pessoas que você conhece como religiosas. Muito bem, nós estamos começando desde a semana passada a segunda parte dessa epístola, a parte 2 de Filipenses, que vai do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 20, cujo título é, diga, alegria. Aqui tem a ordem de Deus, na palavra de Deus, para nós nos alegrarmos no Senhor. Aleluia. E essa verdadeira alegria é, de acordo com Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, uma das 9 características do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo produz alegria. Alegria verdadeira, alegria incomparável, alegria espiritual, amém? Não alegria carnal do mundo, alegria espiritual. Essa parte 2 aqui de Filipenses, ela começa assim, como nós vimos na semana passada, com uma introdução no versículo 1, cujo título é, diga, segurança. Resumindo a semana passada, quanto mais palavra, mais segurança. Quanto mais palavra você recebe, mais segurança espiritual você recebe. Quanto mais palavra, mais segurança. Quanto menos palavra, menos segurança. Crente sem palavra está correndo risco, perigo. Quanto mais palavra, mais segurança espiritual. Amém? E a palavra
produz em nós, o ministério da palavra produz em nós o que nós vamos desenvolver aqui, no desenvolvimento da parte 2, que vai do capítulo 3, versículo 2 até o 4:20, diga firmeza. Isso, firmeza espiritual, ser pessoas firmes. Paulo fala lá em Efésios 6, depois de terdes vencido tudo, permanecei firmes. Deus quer gente firme, e a única forma, o único segredo, a única receita para ser firmes é obedecer a palavra. Quem pratica a palavra edifica sobre a rocha. Isso é firmeza, isso é estabilidade espiritual. Deus não quer filhos instáveis, Ele quer filhos estáveis, firmados na rocha que é Cristo Jesus. É esse, então, o tema que nós vamos entrar hoje, dentro de todo esse desenvolvimento da parte 2 de Filipenses. Repita mais uma vez, firmeza. Muito bem, esse texto, esse desenvolvimento, esse texto todo está dividido em duas partes. A primeira parte vai até o fim do capítulo 3, do versículo 2 ao 21, diga, imitadores. Paulo, como homem de Deus, não somente aqui aos filipenses, mas também aos coríntios, ele pregava dizendo para aquelas pessoas, para aqueles primeiros crentes, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existe uma coisa interessante que tem o seu valor, que é uma coisa que se chama referencial. Todo mundo aí no mundo procura um referencial. Tem meninos que escolhem um jogador de futebol para ser referencial deles. Eu quero ser como aquele jogador. Outros escolhem um super-herói. Outros escolhem um professor ou uma professora. Meninas que escolhem como referencial uma modelo. Eu quero ser como aquela modelo. Coisa fútil. Mas o mundo, as pessoas ficam procurando referenciais. Quando Deus enviou Jesus, enviou o referencial de Filho de Deus. Quando Paulo fala que imitadores, mais do que dele, é imitadores de Cristo. Paulo que também escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Aleluia. O nosso referencial de vida é Deus, o nosso referencial de vida é Cristo, e nós também nos miramos no modelo de pessoas como Paulo, Pedro, João e tantos outros que foram pessoas verdadeiramente imitadores de Cristo, que seguiram o referencial de Cristo. Amém? Então diga aí, imitadores. Ok, o que significa ser imitadores de homens de Deus, ou do homem de Deus principal, Jesus Cristo? É o que nós vamos ver no capítulo 4, de 1 ao 20, diga, praticantes. Não ser, como Tiago também disse isso, na epístola a Tiago, né? Não ser meramente ouvintes da palavra, mas nos tornando praticantes da palavra. A palavra é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque todo aquele que crê é todo aquele que pratica, é todo aquele que obedece. Quem não pratica edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. Foi Jesus quem ensinou isso. Essa aí vai ser a nossa segunda parte aqui dessa né, segundo bloco, vamos dizer aqui, da parte 2. Hoje nós estamos começando o primeiro bloco, diga de novo, imitadores. É tudo que tem aí no capítulo 3. Esse bloco está dividido assim, ó. Do 2 ao 16 eu dei como título, diga, alvo. Desde a nossa conversão, ou desde a conversão de um pecador,
Deus coloca diante dele um alvo, uma meta que ele tem que perseguir agora, desde a sua conversão até o fim da sua vida. Qual é esse alvo? Qual é essa meta? A santidade. Fomos salvos para ser santos. Fomos salvos para não mais ser pecadores. Fomos salvos para ser santos e estamos debaixo dessa ordem de Deus. Repita depois de mim: sede santos. A santidade é o alvo que nós recebemos na conversão. E o caminho que nós percorremos para chegar nesse alvo se chama, diga, santificação. Essa é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É nesse segmento que nós vamos entrar. E Paulo volta a falar sobre referencial no capítulo 3, do 17 ao 21. Por isso o título é, diga, modelo. Ele usa essa palavra no versículo 17, né? Observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Modelo de gente que está se santificando. Esse é o nosso modelo de gente. Modelo de gente que está se santificando. Glória a Deus. Esses aqui vão morar no céu. Vamos entrar então aqui do versículo 2 ao 16. Diga de novo, alvo. Esse texto do alvo, ele está dividido em duas pequenas partes, tá? Que tem a ver com o sucesso em chegar no alvo, em atingir o alvo, em atingir a meta. O primeiro elemento necessário para se atingir o alvo é o que nós vamos entrar hoje, do versículo 2 ao 11, diga, renúncia. Quem não renuncia a nada não chega lá. Sem renúncia ninguém chega no céu. Por isso Jesus falou sobre renúncia. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então renúncia, vamos entrar hoje aqui nesse texto. E depois do versículo 12 ao 16, diga progresso. A santificação tem que ser progressiva. Cada dia da nossa vida é para progredirmos um pouco mais no nosso processo de santificação. Esse processo não pode estar estagnado, ele tem que ser um processo progressivo, evolutivo, crescente, crescer na santificação. Vamos entrar hoje de 2 ao 11, diga de novo, renúncia. De 2 ao 11 nós temos o seguinte, temos uma introdução e um desenvolvimento. A introdução são os versículos 2 e 3, diga, cautela. A palavra de Deus nos ordena a ser pessoas cautelosas, cuidadosas, vigilantes. Presta atenção. Então, cautela é o que vamos começar a aprender hoje aqui. Depois do desenvolvimento, do versículo 4 ao 11, diga testemunho. Testemunho aqui porque Paulo vai dar o testemunho dele do que ele era antes da conversão e do que ele passou a ser depois da conversão. E ele passou então a ser uma pessoa convertida e perseverante na sua santificação. Então Paulo trouxe aqui, sob a inspiração de Deus, o seu próprio testemunho de vida espiritual. Versículos 2 e 3, repita, cautela. Muito bem, essa cautela está nesses dois versículos, versículo 2 e 3. O 2 vamos ver agora e o 3 na semana que vem. Versículo 2, diga religiosidade. É o nosso tema de hoje, a perversão da religiosidade. E a semana que vem, vamos ver o oposto de religiosidade. No versículo 3, diga espiritualidade. Então, quarta-feira que vem, o versículo 3. Hoje, o versículo 2. E você vai ver que eu sublinhei aqui, né, a ordem, acautelai-vos.
acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vocês. Resumindo isso aqui acautelai-vos de toda espécie de religiosidade. É isso que significa. Vigia para ver se a sua vida não está se transformando paulatinamente de uma vida espiritual para uma vida religiosa. Vigia para ver se você não está se transformando de crente espiritual em um crente meramente religioso. Porque isso significa, sabe o quê? Perda de graça, perda de Cristo, perda de salvação. Cautela, acautelai-vos. Nesse sentido, há muita coisa que nós temos que nos acautelar. Paulo coloca 3 delas aqui, 3 coisas apenas. Tem mais coisas para nos acautelar, mas Paulo coloca 3 delas aqui. Primeira delas, repita depois de mim: acautelai-vos dos cães. Significado, repita: apostasia dos muitos chamados. Quando Jesus disse em Mateus 22:14 que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, ele estava dizendo que muitos se tornariam cristãos, mas desses muitos, somente poucos seriam verdadeiramente salvos, porque são escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Só os poucos escolhidos serão salvos. Os muitos chamados são apóstatas, pessoas que experimentaram uma conversão, pessoas que tiveram uma experiência cristã, mas eles se tornaram religiosos e não espirituais. Isso é divorciar-se de Cristo. Eles não são noiva de Cristo, eles são divorciados de Cristo. Até a conversão que eles tiveram, eles vão perdê-la. Porque os muitos chamados têm características interessantes, e uma delas eles não ligam para a santificação. Isso que eu falo muito aqui de santificação, só quem liga para isso são os eleitos. Por isso que os muitos chamados sempre me criticam, que acham que eu estou colocando muita dificuldade, que eu estou pregando aqui é muito difícil, que o pastor Edivaldo está pregando lá é muito difícil, é muito exigente. Eu não acredito que seja assim. Essa é a fala dos muitos chamados. Essa não é a fala da Bíblia. A Bíblia diz que é exigente mesmo, diz que a porta é estreita, diz que o caminho é apertado, diz que só poucos acertam. A palavra de Deus diz que é com dificuldade que o justo é salvo. Tá? Isso é palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que é fácil, diz que é difícil mesmo. Por isso só os poucos escolhidos conseguem. Os muitos chamados querem facilidade, querem moleza, porque eles gostam de dar mole para a própria carne. Então eles não vão se santificar. E como eles não vão se santificar, eles vão cair naquela palavra: sem santificação, ninguém verá o Senhor. E na parábola dos talentos, no final da qual Jesus disse: ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Traduzindo essa palavra melhor, dentro desse tema da salvação,
Ao que tem santificação, lhe será dada santidade com abundância no céu. Mas ao que não tem santificação, até a conversão que ele tinha lhe será tirada. Isso é apostasia, tá? Apostasia é o pecado dos muitos chamados. Por isso que eles são chamados aqui de cães. Cães aqui é apenas uma metáfora, porque isso acontece com os cachorrinhos. O cachorrinho ficou um pouco doente e ele acaba às vezes regurgitando o que ele comeu, vomitando o que ele comeu, e o cachorrinho tem essa mania de comer de novo o que ele havia vomitado. O cão volta ao seu vômito. A Bíblia fala: o cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Esses são os muitos chamados. Eles são tirados do pecado, lavados do pecado, mas eles voltam para o pecado de novo. Eles vomitam o pecado, mas eles voltam a comer de novo o que vomitaram, porque eles voltam de novo ao pecado. Os muitos chamados não vão para o céu, porque eles amam demais o mundo, e eles amam demais tudo o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então eles voltam para aquilo. Por isso são chamados aqui de cães. Cuidado com os muitos chamados, porque eles são uma péssima influência. Repita: cautelai-vos dos cães. Parte B do versículo, Paulo disse: acautelai-vos dos maus obreiros. Digam. Representa isso aqui, diga: lideranças religiosas. Todos os líderes religiosos, que são o extremo oposto de pastores segundo o coração de Deus. Líderes religiosos não são ministros de Deus, não são pastores segundo o coração de Deus. São pastores segundo o coração dos homens. Líderes religiosos agradam aos homens para poderem manipular uma maior quantidade de homens possível. Eles não são pastores segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus são aqueles acerca dos quais o próprio Deus falou em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3, 15. Eu vos enviarei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esses são pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiam as ovelhas de Deus com o conhecimento de Deus, com a inteligência da palavra. São pastores segundo o coração de Deus, mas não são pastores segundo o coração dos homens. Os homens não gostam de pastores que pastoreiam com conhecimento e com inteligência. Não gostam. Eles querem pastores que pastoreiem falando para eles o que eles querem ouvir, não o que eles precisam ouvir, mas o que eles querem ouvir de acordo com as suas cobiças. É desses pastores que eles vão gostar mais, e esses pastores não são de Deus, porque Gálatas 1:10, Paulo disse: se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Líderes religiosos agradam a homens para ganhar o maior número de homens, para manipular esses homens e para se enriquecer às custas desses homens. São líderes religiosos. Eles não são servos de Cristo. Eles não agradam a Cristo. Eles agradam a homens.
E Paulo nos manda aqui nos acautelar deles, porque são maus obreiros. Repita: acautelai-vos dos maus obreiros. Esses maus obreiros são todos esses líderes religiosos que estão por aí pregando religião, pregando heresias e não a palavra santa de Deus. A palavra eles a usam para deturpá-la, como Pedro escreveu em 2 Pedro 3, deturpam as escrituras para a sua própria destruição. Acautelai-vos dos maus obreiros. E a parte C do versículo, Paulo diz, repita depois de mim: acautelai-vos da falsa circuncisão. Significado, diga: estereótipo religioso. A circuncisão está sendo usada aqui por Paulo, em primeiro lugar, dentro de um significado histórico. Por quê? As primeiras igrejas e as pregações do primeiro século entraram em confronto com uma fortíssima religião em Israel, liderada por Israel, que era o judaísmo. E os judeus, desde os tempos de Moisés para frente, né, ou até antes de Moisés, né, Abraão, Isaac, Jacó, antes de Moisés, receberam de Deus a lei da circuncisão. A lei da circuncisão. Só que, né, esses próprios judeus, mesmo antes de Cristo, Deus enviou profetas para dizer para eles assim: vocês só circuncidaram a carne? Vocês só circuncidaram o prepúcio? Eu quero que vocês circuncidem o coração. Circuncidai os vossos corações e não os vossos prepúcios. O próprio Deus, já no Antigo Testamento, antes de Cristo, já enviou profetas repreendendo o povo de Israel, dizendo para eles: vocês estão cumprindo a circuncisão só no corpo, só na carne, só do lado de fora, mas o coração de vocês é incircunciso, a alma de vocês é incircuncisa, a mente de vocês é incircuncisa, não tem circuncisão dentro de vocês. E essa circuncisão só do corpo não me interessa. Na semana que vem vamos falar sobre a verdadeira circuncisão, porque Paulo vai falar no versículo 3, né? Paulo vai falar no versículo 3, só um spoiler da semana que vem, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Leia o versículo 3. Amém? Nós é que somos a circuncisão, porque nós temos espiritualidade e não religiosidade. Quando os próprios judeus se circuncidam, mas não observam a espiritualidade, só se tornam religiosos, essa circuncisão não vale nada. Portanto, o que Paulo chama aqui de falsa circuncisão é todo o estereótipo religioso. O que é? Que Paulo falou em 2 Timóteo capítulo 3, sobre versículo 5, eu acho, pessoas que têm aparência de piedade, negando entretanto o poder. 2 Timóteo 3, isso mesmo, 2 Timóteo 3, 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Ou seja, tem uma aparência externa de crente, uma aparência externa religiosa,
mas por dentro não tem poder para obedecer a palavra, para viver o Evangelho, para praticar a palavra, não são praticantes da palavra, não são obedientes a Deus, não obedecem à palavra, mas por fora são protestantes, por fora são evangélicos, por fora se dizem cristãos, por fora são crentes, por fora são pentecostais, por fora estão aí, saem na marcha para Jesus, aleluia. Jesus não quer ninguém marchando, Ele quer vivendo o Evangelho. A nossa marcha para Cristo não é pelas avenidas, é pelo caminho, a verdade e a vida. É vivendo a palavra dia a dia. E esses religiosos não fazem isso. Tem uma aparência de crentes, mas por dentro não são. E o Senhor conhece, porque 2 Timóteo 2,19 está escrito: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, acautelai-vos com só aparência, só estereótipo de crente. Eu tenho mais de 40 anos de crente, como eu já vi gente que parecia tanto ser crente, e depois se provou que não era nada. Não perseveraram, não permaneceram, não se aprofundaram, não cresceram nem na graça, nem no conhecimento do Senhor, foram abandonando Bíblia, foram se apaixonando pelo mundo e as coisas do mundo. Quem ama o mundo e as coisas do mundo não tem o amor do Pai, perde o amor do Pai. Quem se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Não adianta. Eu já vi muita gente assim, que o tanto que gritava e pulava na igreja, parecia pessoa cheia de fervor, e depois era só fogo de palha. Não permanece. Esse tipo de gente movido por emoções, é sempre ser movido pela carne, pelo emocionalismo, sentimentalismo. Isso não dura. Isso não dura. Isso se extingue logo. O diabo sabe derrubar essas pessoas com a maior facilidade. O diabo sabe dar uma rasteira nelas com a maior facilidade. O diabo as vê como ratos, e ele sabe qual é o queijo que vai usar para atraí-lo. Facinho de cair. E o diabo sabe que pessoas verdadeiramente de Deus, ele pode tentar o que ele quiser, que ele não vai conseguir. Como não conseguiu derrubar Jesus, ele não consegue derrubar nenhum dos verdadeiros eleitos de Deus. Agora o resto tudo, irmãos, é apenas palha para o lago de fogo e de enxofre. São joguetes nas mãos do diabo. Porque são falsa circuncisão. Falsa circuncisão é aqui apenas religiosidade, estereótipo religioso, aparência religiosa, e nada de Cristo, nada da verdade, nada da palavra. Então, por isso Paulo declarou, neste versículo, repita depois de mim mais uma vez: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Repita. Agora vamos falar com os significados. Diga: acautelai-vos da apostasia. Acautelai-vos das lideranças religiosas. Acautelai-vos do estereótipo religioso. Aleluia.
Essa é a lição que Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, deixou registrado aqui na Sagrada Escritura, no versículo 2 de Filipenses 3. Cautela. Acautelai-vos. Jesus falou isso de outra maneira: vigiai. O que digo a todos: vigiai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus.